Alô pessoal, estamos aqui em mais um Vox Talk, seu bate-papo semanal de negócios e tecnologia. Hoje estamos aqui com nossos amigos Andréia e o Ricardo da ARX Resultados Exponenciais, que vão contar um pouquinho para nós sobre o ecossistema de inovação. Esse é mais um Vox Talk. Olá, como eu falei, eu estou aqui com o André e o Ricardo. É um prazer recebê-los aqui, tá? E gostaria de bater um papo aí com vocês, né? Mas primeiro, quem é o André, quem é o Ricardo, por favor, se apresentem e fiquem à vontade. Bom, o time aqui da Vox, a gente está muito contente de estar aqui, é uma oportunidade grande, assim, de bater um papo com vocês que estão promovendo aí, né, tanto conhecimento, divulgando conhecimento, para a gente é muito rico estar com vocês. Bom, eu sou o Ricardo Santucci, né, sou cofundador aqui junto com a Andréia da ARX Resultados Exponenciais. Tem uma experiência muito grande aí, mais de 30 anos atuando em grandes empresas, setor automotivo, siderurgia, farma, somando aí umas experiências grandes em transformação digital, inovação, dados, enfim, uma bagagem boa aí, cara. De estradas, e a gente também é montanhista, né? Então a gente gosta muito também de esporte, né? Corrida de montanha, montanhismo, alta montanha. Opa, antes da Andréia se apresentar, eu vou pegar um gancho aí, vamos fazer um outro Vox Talk aí sobre montanhismo, esportes radicais, vamos conversar um pouquinho disso aí também. Aprendizados grandes. E você, Andréia, conta um pouquinho de você. Só falando, vai ser um prazer falar sobre o tema de montanha também. Legal. Bom, eu sou formada em matemática, estatística, assim. Já gostei, adoro matemática. Eu também sou matemático, adoro esse tema aí. Pois não, André? E hoje em dia, sem dados, a gente não vive, né? Exato. Então, a gente, inúmeros dados, e a gente trabalha bem nessa área, né? O matemático entende dessas coisas. Matemática, né? Mano. Com certeza. Trabalho muito com TI também, é parte de marketing, Martech, então a gente apoia, né, as empresas aí, todo nesse sistema de como capturar lead, como trabalhar com o cliente. Trabalhei em muitas multinacionais também, já rodei aí bastante por aí. E o montanhismo que o Ricardo falou, então a gente na verdade se complementa aí na RX. Que legal. Agora só um gancho. A maior experiência de vocês é na parte de dados, é na parte de tecnologia, é isso? Tecnologia aplicada a negócios, né? Tá. Então a gente já trabalhou muito em projetos de transformação digital. Ok, né? Você realmente conecta todas as redes, aquele ERP antigo, onde você faz todas aquelas implementações, e depois passamos para outros sistemas, né, mas muito mais focados em negócio, né, na transformação de negócio, com vendas, com marketing, como a Andréia falou, conectando finanças, engenharia. Então a gente olha a empresa como um todo, a tecnologia ela é um suporte, mas a gente acredita muito que a transformação vem do aprendizado das pessoas, né, da cultura da empresa, né, vem da capacitação dessas pessoas e da melhoria dos processos, né, isso sim gera resultados. Né? Mas me conta um negócio, como é que vocês saíram desse, vamos falar assim, um trabalhador regular de uma empresa, como você falou, de automotiva, farma, trabalhando lá no ERP, vocês saíram disso, pegaram uma boa bagagem. Como é que vocês foram parar num ecossistema de inovação? Como é que é isso aí? Ou o que é isso aí? Na verdade, a inovação ela é inerente, né, a um processo, né? Hoje você tem modelos de inovação diferentes, não é só aquela disruptiva que você cria coisa nova, mas você melhora os produtos. Você tem a inovação aberta que você conecta com universidades, né, hubs de inovação. Então isso sempre esteve na nossa visão, a gente sempre também vive, a gente gosta muito dessa coisa de inovação, essa coisa de transformação, né? E aí foi uma coisa muito natural, né? Aí eles criaram a ARX. Exato, deixar as grandes corporações, né? E olhar os aprendizados que nós tivemos, os erros também, né? E propor uma forma diferente de fazer a transformação gerando resultados. Por isso que é RX resultados exponenciais, né? Entendi. Então a gente quer, o foco é gerar resultado, né? Realmente, o dado gerar resultado, a inovação gerar resultado, a tecnologia gerar resultado. Mas o que é a ARX, André? A ARX é uma empresa que
presta consultoria de inovação? O que é? Ela é uma empresa que presta, sim, a consultoria de inovação, mas também transformação de negócio. Então, quando a gente fala que a gente junta ecossistema, junta universidades, trabalha com hubs de inovação e a empresa, a gente quer fazer uma soma para trazer um resultado real. Não só aquela inovação, sabe? Que eu chego aqui com uma consultoria e coloco no papel, falo, olha, faz isso aqui que vai ficar bonitinho. Não, eu quero estar junto com você numa jornada para você chegar onde você quer, para resolver a sua dor, para você poder inovar, para você poder ser competitivo no mercado. Tá, até desculpa a pergunta, porque todo mundo hoje fala de inovação, todo mundo fala de IA, né? Tem uns grandes temas que todo mundo fala, mas como é que a gente traz isso para a mesa? Como é que você entra para o mercado oferecendo algo real? Isso foi a vivência que a gente também teve nas grandes corporações, né? Porque em médias corporações também que nós tivemos, a gente viu esse dilema, né? O profissional tá lá, o líder tá lá envolvido no dia a dia, tem que fazer sua entrega, ao mesmo tempo ele tem que inovar, ao mesmo tempo ele tem que trazer uma nova tecnologia para o dia a dia dele. Certo. Tem que gerenciar as pessoas, né? E deixar um ambiente saudável para desenvolver os negócios. Então a gente viu que existe, né, esse desafio para os líderes, para os inovadores, né? E esse é o aporte que a gente quer trazer, né? Ser mais um braço, ser mais uma cabeça, né? Que está um pouco fora desse dia a dia, dessa loucura, né? Que a gente sabe como é, e trazer valor, né? Tá. Agora, uma coisa é a inovação que você traz do seu background. Esse tempo todo que vocês trabalharam, que vocês viram lá grandes oportunidades de inovação para o mercado. Outra coisa é quando você busca uma inovação de fora para trazer aqui para o Brasil. Como é que vocês estão fazendo aí para se atualizar? O que vocês estão buscando de diferente aí para trazer para o Brasil? A gente está sempre buscando, né? Acho que a inovação, essa conexão com o que está acontecendo no mercado é fundamental, né? Para você antecipar tendências e estar preparado para esse futuro, né? A grande questão, né? Que fala, empresas preparadas para o futuro, profissionais preparados para o futuro, né? Então é esse olhar que a gente tem. E aí a gente está agora aqui representando, né, o Swiss Exoforum, que é uma plataforma, né, de C-Levels globais. Exoforum, né? Que legal. É uma plataforma de C-Levels global, né, que promovem, né, o desenvolvimento sustentável através da inovação e do upskilling, né, da preparação das pessoas para esse novo momento da sociedade, tecnologia, das empresas, né? Então a gente hoje é embaixador aqui, estamos desenvolvendo. Parabéns. Isso aí é difícil, hein? Não é algo fácil isso. E a gente está buscando desenvolver, né, essa rede aqui no Brasil. Estamos começando com 2 parceiros, além da gente, como chama Advisory Board Members, né, aqui no Brasil, porque a proposta é assim, a gente vai trazer assim da Suíça as melhores práticas, porque a Suíça ela está 14 anos líder global de inovação, né? Então, por 14 anos consecutivos. Mas tem um fórum, tem uma ONU assim, que audita e começa a ver como é que estão os países em termos de inovação. Tem o Índice Global de Inovação, que é da WIPO, que a WIPO faz propriedade intelectual, né? Ela avalia a propriedade intelectual, então todo ano sai um Índice Global de Inovação. E aí a Suíça, por 14 anos consecutivos, vem sendo posicionada como líder global. O Brasil ele estava em 49 em 2023, 49º, esse ano foi para 50º, né? E caiu uma posição. Ainda é líder aqui na América Latina, né? O Chile vem logo atrás do Brasil, né? Então é uma referência assim para todos nós que trabalhamos, estamos envolvidos, para a gente entender, né? O que está sendo feito na Suíça, né? O que está sendo feito no Brasil. Tem muita coisa boa sendo feita, mas onde a gente pode se inspirar para acelerar a nossa jornada de transformação, adesão à inovação. Deixa eu fazer 2 perguntas em uma. André, como é que você traz isso para o Brasil? E imagina assim, uma empresa, a Vox, empresa pequena aqui, estamos atuando no Brasil, temos 38 anos, graças a Deus. Como é que a gente conseguia se inserir nesse contrato, nessa parceria aí com a Swiss
como o Ricardo falou, né? Ele não é uma empresa, é como se fosse uma ONG aí, onde esses C-levels, eles doam horas. Ok. Então a gente vai chegar aqui com uma mentoria. Vamos entender o que a Vox faz. Certo. O que ela pode inovar? Vamos fazer um trabalho junto? Vamos conversar junto? Só que eles trazem essa, e nós também, claro, né? Todos os membros trazem essa visão do que tem de experiência do que ele viu no país dele e como poderia ser adequado aqui, ou como poderia te dar uma ajuda num direcional, um caminho para você seguir nessa jornada da inovação. Então a gente começa com essa visão de mentoria para as pequenas e médias empresas, startups, né? Aportando essa visão. Conhecimento, O Swiss Excel Forum está em 11 países, são hoje 34 membros globalmente, né? São 4 aqui no Brasil. E a gente traz essa visão. Então, o que a gente fala muito aqui, o capítulo Brasil, que é o primeiro capítulo globalmente criado no Swiss Excel Forum, então o Brasil tem uma representatividade muito importante, ele tem uma conexão global com uma expertise local. Então, a gente está trazendo, né, profissionais para comporem board members. Hoje a gente tem 4, mas vai expandir. Vai crescer, ok. Aqui. Exatamente, que represente áreas. Então a gente tem uma pessoa que está mais focada na área de siderurgia, minério, que é uma área bastante importante para o Brasil, né? Muito representativo. Estamos nós dois, né? E tem um CEO que ele é do agronegócio. Né? Então a gente é Brasil, né? Exatamente, cara do Brasil. Então a gente está trazendo, compondo agora, né, esse time de C-levels para fortalecer e trabalhar nessa visão de aportar esse conhecimento adequado ao Brasil, né, que é uma realidade diferente da Suíça, claro, sim. Né, e que a gente consiga gerar valor, né, fazer essa transformação e desenvolvimento sustentável. Tá. Agora, as empresas é que chegam em vocês, ou vocês é que vão chegar nas empresas para ajudá-los? Então, o caminho é aberto. A gente tem feito, né, participamos já de algumas apresentações, por exemplo, na FMU, por exemplo, a gente está conectando muito com universidades também, porque é um hub muito importante no cenário de inovação, nesse ecossistema de inovação que a gente fala, né? Então, as universidades, com as pesquisas científicas. Então, a gente já teve um painel com a FMU sobre dados, inteligência artificial. Fizemos uma palestra lá também, né, sobre IA, dados, como que você faz essa... Tem que estar junto, né? Não dá para falar separado. E estamos visitando empresas, as universidades, associações também comerciais, industriais. Isso tem o quê? 1 ano que vocês começaram? Vai fazer 1 ano, tem 9 meses, na verdade, de trabalho, assim, para estruturar, né, e para começar a criar modelo. Então a gente foca em 4 pilares, basicamente, de desenvolvimento aqui no Brasil, né, que é a parte de eventos, essa parte de parcerias, né, estabelecendo parcerias. Por exemplo, a gente fez parceria com o Canal Market, que é um canal 100% de negócio e tal, para promover. A parceria com o Swiss Business Hub, que é um hub que promove, né, os negócios da Suíça. O Swiss Next, que é o órgão de inovação da Suíça. Né? Então temos essas parcerias e vamos fechando parcerias com universidades, às vezes pontualmente, às vezes mais de longo prazo, né? Então isso que a gente tem feito para promover, né, a questão do evento, desenvolvimento de conteúdo, né, e focado em basicamente 6 think tanks que são relacionados à transformação digital, à inovação, a dados e IA, né? A Woman in Tech, Woman in Business. Em Business, a gente ampliou, né, a visão da participação da mulher, não só na tecnologia, mas como no negócio todo. Isso é bem interessante. A sustentabilidade também faz parte desses think tanks. Então são competências importantes que trazem essa visão, né, de negócio mais ampla, né, olhando também ESG e tudo mais. Então isso permite, né, a gente abordar as empresas de acordo com a sua necessidade, né, trazendo esse conhecimento. Mas no começo você estava falando que é uma entidade que junta um pouco de universidade, governo e empresa. Aqui nós participamos em São Bernardo do CEITEC. Faz mais ou menos isso para a prefeitura aqui, né? Então era uma entidade, um centro de pesquisas, né, técnica, que fazia os contatos, né, tripé lá, a parte do governo, a parte da universidade, a parte das empresas. Um centro lá, uma área bem bonita que eles fizeram, e lá as empresas entravam com informação, com tecnologia, a universidade com conhecimento, com alunos, e o governo com a área e um controle.
Então, algo até que eu acho bem interessante. É mais ou menos isso que tem lá, e eles também estão, só que eles querem extrapolar a Suíça, é isso? Sim, exatamente. É trazer esse conhecimento. E o que você comentou é muito desenho de um ecossistema de inovação, né? Recentemente a gente voltou mês passado, né? De uma viagem lá de imersão no ecossistema de inovação da Suíça e em Milão também na Itália, visitando Olha que parques legal. de inovação exatamente para conhecer esse modelo. Por que eles dão certo? Né? Qual o diferencial deles para poder fazer com que sejam 14 anos líder global de inovação? Quais são esses players, né, que você citou? Sim. Como eles se conectam? Como eles fazem a governança desse modelo, sabe, de inovação e que gera realmente transformação, não é só negócio, né, social também. Né? Desenvolve países, desenvolve as pessoas, né? Então a gente foi conhecer, ficamos lá, quantos dias deu? Deu 20 dias visitando o parque de inovação. Visitar muita coisa lá. Bastante interessante. E esse foi, assim, o que a gente quer traduzir, a RX, né? Quer traduzir para as necessidades aqui do Brasil, dos hubs de inovação, das empresas, né? Para poder desenvolver, né, esse conhecimento, logicamente adequado à realidade brasileira. Que a gente sabe, né, até em termos de tamanho de país, de situação social, que o Brasil é diferente da Suíça. Tem muita coisa boa, mas é diferente. Então, como trazer o que deu certo lá para adequar aqui com a visão e com a realidade do Brasil? Isso é bem diferente. Né? E a gente também está assim, conversando e buscando criar missões, né, visitas, né, de empresários, de grupos de pessoas que estejam interessados em conhecer, né, alguns dos campos de inovação, a maioria deles, para poder também ter essa experiência, vivenciar um pouco, né, como que é essa realidade de inovação, né? Então está aberto a fazer uma missão para visitar lá e conseguir tentar ajudar com alguns contatos aqui em São Bernardo para a gente fazer uma missão do ABC visitando a Suíça, por que não? E é muito interessante, né? Foi o que a gente aprendeu lá, né? Como que eles fazem, né, essa transformação, né? Transformar o país, né? Hoje o foco deles é promover realmente a inovação, promover os negócios, levar empresas até se instalar na própria Suíça lá para se beneficiar desse ecossistema, né, que conecta as universidades, centros de pesquisa, as empresas e esses parques de inovação. Então eles fazem muito bem essa governança e o governo, né, que também promove isso dentro de uma visão estratégica de país, né? Entendi. Que é uma coisa interessante. Deixa eu viajar aqui, André, Ricardo, que quando eu vejo falar muito em inovação, IA, né, toda essa parte tecnológica, talvez por uma Suíça, que é um país já totalmente, não sei se lá é pleno emprego, mas quando eu vejo o Brasil, a gente vê que a gente tem uma deficiência grande de emprego. E que o pessoal aqui ainda não está bem preparado. Ou ele está preparado para os empregos antigos. E quando a gente investe muito em tecnologia, muito em novas tecnologias, muito em humanoide, aí você citou essa palavra, eu vejo isso aqui limitar mais ainda essa massa de mão de obra que tem aquele conceito, aquele aprendizado antigo. Então, quando eu penso também em inovação, é o que fazer para trazer essa massa de mão de obra para um emprego, que seja. Outro dia eu estava conversando com um colega que viajou para a China. E eu não sei se é verdade, mas ele falou que ele chegava no lugar, alguém olhava o passaporte. É você. Aí chegava outro, olhava o passaporte. A data está correta. Aí entrava, o visto. Por que o primeiro já não olhou tudo? Aí ele falou, por causa de uma questão muito simples. Lá tem mais de 1 bilhão de chineses e eles precisam gerar emprego. Então é para ter empregabilidade. E a gente, quando olha hoje, uma inovação no mercado automotivo, que na década de 50 e 60, a empresa tinha 60 mil funcionários. Hoje eles fazem muito mais carros com 5 mil funcionários. Mas o emprego mudou, as pessoas... Legal, eu concordo e vejo que a eficiência está muito melhor. Mas como é que esse ecossistema de inovação pode ajudar um país com esse problema? Que tem uma massa gigantesca de mão de obra que não está preparado para isso. Não, perfeito, acho que essa é uma questão muito grande, né? Porque assim, a inovação é uma realidade, sim.
Ninguém pode Sim. ficar fora disso, né? Nenhuma empresa, por menor que seja, com mais desafios que seja, não pode ficar à margem disso, porque é a morte, né? Então você precisa inovar, você precisa investir em tecnologia, mas acima de tudo investir nas pessoas, né? Que acho que esse é a chave mesmo para a transformação do país, né? Uma das experiências que nós tivemos lá na Suíça, visitando um dos campos de inovação lá em Zurique, é exatamente isso. Eles têm um programa, uma área exclusiva lá, pessoas dedicadas, assim, cientistas dedicados, para trazer às escolas, né, crianças de 5 até 10 anos de idade. E eles trazem atividades na prática. Então, a criança ela já entende que ela pode criar um robozinho, que ela já pode legal. desenvolver, que ela já vai mexer com dados. E mais do que isso, nesse ecossistema, eles têm contato com os cientistas, com aquele pessoal que está mais avançado, com a Nossa. universidade, com os experimentos. Então, é lógico que para elas, inovar ou criar algo novo já vai fazer parte. Não é mais inovação, é o mais dia a dia, né? inovação. Já é o dia a dia e isso vai sair naturalmente. Então eles começam a trabalhar desde os pequenininhos. Eles viram que essa é o futuro. Então é uma um cultura investimento. diferente, é um então, investimento diferente. isso, assim, obviamente, o Brasil tem uma realidade, né? A gente vê as diferenças entre estados, até dentro das cidades mesmo, né? Sim. Uma diferença muito grande, socioeconômica, tudo mais, que é uma barreira grande para isso, né? E acho que a preocupação de ter a inovação conectada com a questão de desenvolvimento social é uma preocupação que tem que ter Tem também. que ter. Então a gente participou lá em Milão, também no Innovation District, que é também uma cidade de inovação lá, vamos chamar Tem assim. até ônibus andando, ônibus elétrico dentro, é incrível. Do Social Innovation Campus, que é uma iniciativa que eles têm, trazem agora mais adolescentes, né, das escolas e da região de Milão, né, do estado da Lombardia, um pouco mais amplo até, né, para discutir temas relacionados à sociedade, sustentabilidade, desenvolvimento das pessoas, tem os desafios, né, eles passam 2 dias, na verdade, dormem lá também, no ginásio lá, e passam para discutir essa questão de impacto social. Né, olhando a sustentabilidade, tinha um supermercado lá que era um supermercado sem desperdício, era o desafio que foi dado para eles, entendeu? Então você vê que todas as faixas etárias entram nessa questão de inovação, uma preocupação social, uma preocupação, obviamente, de resultado para o país, para a empresa, enfim, para até a própria universidade, que a universidade também atua muito forte dentro dos campos de inovação lá. Então ela está preocupada em formar, né, as pessoas, as cabeças que vão estar trabalhando com essas tendências, até criando as tendências. Sim, né? sim. Hoje algumas universidades do Brasil têm essa pegada, têm essa visão, mas nem todas ainda. Então a gente precisa fazer uma transformação da sociedade mesmo para essa visão. Essa é a minha preocupação, como trazer isso para o Brasil, né? Que a gente tem uma outra realidade. Mas você falou algo aí que eu queria ouvir um pouquinho, essa questão de humanoide. O que vocês viram aí de humanoide? Conta aí um pouquinho, André. O que é isso aí? Olha, lá na Suíça, né, num desses centros de inovação, eles trouxeram um fórum, né, com alguns humanoides. São desde o cachorrinho. É um fórum voltado para humanoides? O tema para discussão era humanoides. Então eles trouxeram tanto, né, fisicamente eles, né, uns a gente até viu aqui já no Brasil, que são os cachorrinhos que se movem, e também humanoides mesmo, né. Falando um pouco deles, foi incrível, mas a gente teve vimos a realidade da onde a gente está e a visão da onde eles querem chegar. Então, hoje, os humanoides lá ainda tem um joystickzinho, né, que fica lá por trás, que controla. Mas o que foi muito discutido é a IA e os dados vão juntar com machine learning, fazer todo esse trabalho e vão entrar na parte física. Então, eles vão começar a aprender por repetição cada vez mais e mais. E aí, como é que eles vão ser inseridos, né? Que até o Ricardo até brincou lá, falou assim, peraí, os humanoides estão preparados pra gente? A gente está preparado para eles? Como é que tá isso? E a questão ética, né? Até onde vai a responsabilidade, até onde eles têm que vir no trabalho, eles não substituem os humanos, isso foi fato. Certo. Porque, na verdade, nós somos os criativos, nós pensamos, eles aprendem por repetição. Pode evoluir? Pode.
Mas a gente Mas eu acho que essa é a tendência. Por isso Sim. que o humanoide é justamente substituir algumas atividades do ser humano. repetitivas, não as criativas. Isso foi que a gente foi buscar lá, sabe? Entender, né? Porque você pergunta no começo, como que a gente conecta com isso? Como que a gente desenvolve isso e fica perto dessas tendências, né? Então, a nossa ideia de estar visitando a Suíça, além da visita aos parques de inovação, conhecer mais detalhe, é saber realmente o que está acontecendo nesse cenário que está muito perto de já estar inserido nas indústrias. A Mercedes, recentemente, já vai estar inserido lá na Alemanha, né? Robôs humanoides na linha de produção, que eles falam que vão levar para países onde a mão de obra é escassa, né? Não estão Sim. preparados ou não querem também atuar mais em monta-desmonta, Sim, né? montagem. Tem também essa visão. Então é muito próximo essa realidade e inserir até nas nossas casas, né? Nas atividades do nosso dia a dia. O coitado do montador já perdeu emprego, a empregada lá de casa já perdeu emprego. Sim. Olha, isso me preocupa muito, viu, cara? Muito. Ah, mas agora tem novos empregos, vamos treinar vamos ensinar, né? A nova geração a esses novos empregos. Mas a gente tem uma massa gigante dos antigos que estão lá, eles estão ativos, eles precisam trabalhar. Isso me preocupa E essa demais. é uma discussão que precisa ter. Não tem a solução hoje na mesa de como fazer, mas é uma discussão que precisa ser iniciada e tomada algumas direções, né? Para suportar essa transformação que é uma tendência que está muito perto da gente, né? Isso, assim, que a gente viu, alguns países já estão um pouco mais preparados, vamos dizer assim, né? Se preparando com os recursos, com as pessoas, né? Para ensinar a codificação, por exemplo, dos manuais, a programação, né? Mas ainda assim tem outros países que estão. Teve uma discussão lá com a UNIDO, né, que é o órgão da ONU para desenvolvimento dos países, né, que foi uma discussão muito rica. Os manuais, eles podem aprofundar as diferenças entre os países. Então, o terceiro mundo, aquela discussão, entendeu? Então, também vai começar a tirar países e colocar ele nessa distância aplicando o humanoide. Então existe toda essa discussão, ainda é muito discutido, não tem uma linha de atuação, mas é importante que nós aqui no Brasil, né, quem está envolvido no negócio, né, você que está assistindo e que já está pensando, né, como que isso vai impactar, comece essa discussão, se conecte, né, aqui na Vox tem muita essa discussão, a gente pode apoiar também nessa discussão de como a gente faz essa transformação, como que a gente se prepara, como prepara os recursos das pessoas, né, para apto, né, a navegar. A tecnologia está chegando, não adianta. Não adianta. Isso tá crescendo. É global, né? A gente está no mundo global, a gente, como o Ricardo falou, né, não pode criar também tanto distanciamento, né? A gente tem que estar pensando e fazendo o trabalho. Não pode aí, gerar medo, né? Isso que a gente quer quebrar. E eles vão assim, que lá fora, eles estão mais à frente da gente, não adianta. Tanto é que a ideia é como trazer toda essa tecnologia para cá. Mas recentemente eu estava lá nos Estados Unidos e até achei interessante. Para mim é um tipo de humanoide. Qualquer robô que substitua um trabalho humano é um humanoide. Não precisa ter o rosto nosso, mão, braço, mas era uma cadeirinha automatizada para levar os senhores dentro do aeroporto. Não sei se vocês já viram isso. Aquela cadeirinha lá, o senhor senta e chega uma mocinha, para onde você vai? Ah, eu preciso ir no Gate X, ele programa lá, o senhorzinho senta, a cadeirinha vai, um sensorzinho dela, e leva, não tem ninguém empurrando, leva o senhor até o gate dele lá. Pô, é sensacional. É sensacional, o negócio assim que chegou para ficar. E você fala, pô, poderia ter alguém lá empurrando a cadeirinha? Poderia, então para mim isso é um tipo de humanoide. Tá? Posso estar totalmente viajando, não, isso é só um robô, isso é só uma cadeira automatizada, isso é só, não sei, igual os Tesla que andam sozinhos. Para mim é um tipo de humanoide também, porque está tirando lá o emprego de um motorista. O propósito se colocar, então, se imagina que eles colocassem lá um robozinho só, fictício, com um rostinho e tal, aí seria um humanoide? Aí seria um humanoide, porque tem um rostinho de gente. Não, se ele está fazendo a atividade de um homem, para mim, eu estou viajando, que eu sei que o pessoal, eu classificaria. Se está substituindo um trabalho, é isso. Agora, como trazer tudo isso para o Brasil? Como que a gente faz isso chegar no Brasil? Eu acho que é... Vocês têm um desafio grande, hein? O olhar, acho que é exatamente o que a gente falou, né? O ecossistema.
né? A gente faz essa conexão, né, com os players do ecossistema de inovação. Então, falar com as empresas, falar com consultorias, falar com a universidade, falar com os hubs de inovação, né, os governos também, né, discutir com governos como que a gente pode estruturar isso, gerar uma governança, olhando todas essas questões, a questão ética, a questão social, a questão da tendência. Então, para preparar. Então, a gente está muito trabalhando nessa questão. A gente vai semana que vem lá para Porto Alegre participar do Sol Summit também. Vocês não param também? Então, assim, a busca, né, do conhecimento, da tendência e como a gente agrega valor é buscando mesmo, né, onde está a fonte do conhecimento, onde está a fonte da transformação e adaptar ela a uma realidade, né, seja agronegócio, seja telecom, seja automotivo, siderúrgica, farma. Então, assim, isso é onde a gente acha, né, essa visão de construir, né, é o que a gente vai explorar também, essa questão social lá, né, como que isso socialmente vai se transformar. Agora deixa eu não provocar, né? Eu já vi lá a questão de como que a Voxel poderia usufruir disso. Mas, ao contrário, uma empresa como a Voxel, uma empresa pequena de tecnologia do Brasil, ela teria como ajudar vocês nessa jornada? Não, com certeza, acho que tem tudo a ver. Como que a gente poderia ajudar nessa jornada? Eu acho que essa divulgação está perto, né, e formalmente a gente promover fóruns juntos para fazer essas discussões, entendeu? Vamos promover um fórum aqui em São Bernardo, no ABC, né, sobre esse tema, trazer talvez não fisicamente, alguém da Suíça para colocar sobre um tema, foi o que a gente fez no webinar que a gente fez, ele não veio fisicamente, mas um especialista de dados, IA lá da Suíça, veio colocar um pouco como que a Suíça está trabalhando nessa evolução, né? A gente pode trazer essa visão, aportar, ter uma discussão com uma universidade aqui, inserir também nesse contexto, sabe? Ensinar como eles fizeram lá, o que deu certo. Eu acho que isso é começar a trabalhar na visão, porque toda essa transformação, a inovação, depende da cultura, né? Então a gente tem que formatar a cultura, né, das pessoas, elas entenderem que o humanoide vai vir, né? Não tem que ter medo, entender que a inovação precisa de steps, você não faz, né? Você criar uma área de inovação da empresa que você é inovador. Hoje muitas empresas fazem isso, né? E não é dessa forma. Então a gente acredita nesse processo de transformação para gerar resultado. Por isso que a gente fala, assim, é inovação com resultado, é dados com resultado. Então a gente precisa ter, logicamente, você não vai fazer um processo de transformação, dura um ano para você organizar a área lá. Você tem que ter, né, os chamados conhecidos quick wins lá, né, para gerar valor, né, de curto prazo. Você vai gerando valor numa metodologia ágil, etc e tal. Então isso que a gente vê, sabe, de como a gente pode fazer parcerias, né, promover esse tipo de temas, né, e provocar a sociedade. Você vai achar outras pessoas incomodadas, você vai achar outras pessoas que vão querer se engajar também nessa missão, vamos chamar assim, de buscar formatos de transformar o Brasil, né? Eu acho que esse é um ponto. Que tem dores similares, né? Que uma startup que desenvolveu alguma coisa está procurando uma empresa que quer patrocinar aquilo, quer aplicar aquele produto. O cientista que está lá desenvolvendo alguma coisa, mas ele não sabe ainda, não tem esse contato tão direto com a empresa ou com a sociedade, então ele pode se aproximar mais da empresa, entender o que a empresa está buscando para ele direcionar a pesquisa. Então tem todo esse trabalho. E o trabalho que a Vox, a gente sabe que faz aqui, que é desenvolver já os funcionários. Então vocês já fazem um letramento, vocês fazem um letramento de dados, de IA, vocês se preocupam já com a sociedade, já existe isso no DNA de vocês. Então a gente precisa de mais gente, assim, mais empresas e ampliar isso. Vamos ver se que a gente vai tentar aí fazer uma aproximação de vocês com alguns contatos que nós temos para justamente ajudar. Vocês estão indo lá fora trazendo grandes insights, grandes tecnologias, grandes formatos de como aplicar isso. Por que não abrir uma porta aqui para vocês pelo menos conseguirem falar? Mas deixa eu pegar um dado até que me interessa aqui, desculpa puxar aqui a sardinha para o nosso lado. Vocês falaram muito de dados com resultados. O que é isso? Qual que é a importância do dado nesse ecossistema todo que você falou aí, André? Bom, a gente sabe que sem dados hoje a gente fica no escuro. Se você falar de IA,
você tem que ter os dados certos para ir a trabalhar, senão você vai fazer coisas erradas. A gente sabe que se a gente não for no cliente certo, a gente não vai conseguir vender, a gente vai fazer uma venda totalmente errada. Então, se a gente não conhece onde a gente está, se a gente não tem os dados corretos, se a gente não tem uma visão assim, tangível, tangibilizada, a gente não vai conseguir chegar, a gente vai pegar o caminho errado, a gente vai se perder. Então, os dados hoje, eles estão em qualquer área da empresa, eles são base para qualquer desenvolvimento e, inclusive, a IA, né, que a gente fala tanto hoje, ChatGPT, isso, aquilo. Tá, mas quais são os dados que ele está trabalhando para te trazer informação? Isso é o desafio também, né? Tá em todas as áreas, mas às vezes você nem acha esse dado. Então, esse é o desafio, né, que a gente tem como consultoria, como conhecedores desse ecossistemas, né, e do dado em si, em ajudar, né, a definir uma estratégia, ajudar a entender, porque é uma cultura de dados também, uma organização data-driven, né, para poder se beneficiar de tudo isso que a Andrea falou. Né? Você precisa ter uma organização, você precisa saber as fontes, ser confiável. Uma tomada de decisão, um dado não confiável, né? Depois seu negócio a perder. Além disso, você tem também toda a questão da LGPD, né? Preocupação forte que você tem que ter, sem isso você está assim, com risco de multa. Já tivemos casos aqui no Brasil, inclusive, disso. Né? Então, é tão importante, mas ao mesmo tempo é muito crítico. Então, tem que ser tratado de uma forma consistente, né? Uma jornada de transformação com o dado. Né? A inovação também ela é impulsionada pelos dados, né? Pela IA. Né? Olhando todo esse cenário, você cria novos modelos de negócio, você cria novos produtos, adapta para o produto que você tem. Então a gente vê que é um trabalho muito legal que vocês fazem com MDM, né? E é um desafio grande de criar cultura. Né? Então, mesmo para vocês, apesar do carro elétrico, o dado é um novo petróleo, né? O novo petróleo vai ter um carro elétrico ali do lado. Olha a inovação chegando aí. Exatamente. Com certeza, né? O dado ele é essencial, né, para os negócios, para tomar decisão, para a gente olha o dado, né, como um sentido realmente de valor de negócio. Sim. Né? Então, essa é a perspectiva que a gente traz, as discussões que a gente tem com as empresas, nos artigos que a gente também publica, né? Trazendo sempre esse olhar, tem o benefício, tem um caminho para você chegar lá, né? Quais são as dicas, qual o cuidado que você tem que ter, né? Para poder começar a fazer essa cultura girar. E os dados são tão importantes que os futuristas, né? O pessoal que está olhando o futuro, está falando de monetizar os dados. Então, a informação vai ser valor. Então, dados vai ser monetizado. Até porque, me lembrei aqui, outro dia a gente estava aqui com o Country Manager da Tableau, estava justamente nessa sala, e ele falando assim, não, que eu tenho que evitar que os meus agentes, o meu IA delire, que ele surte. Opa, como assim delirar? O que é isso? Não, se o dado não está correto, às vezes o IA toma uma decisão completamente fora de padrão. Puxa, é interessante isso. E eu acho que aí é que a gente está falando muito do ser humano, né? Aí que você fala muito da IA, a IA vai substituir, o IA vai fazer, vai deixar de fazer, mas aí o conhecimento humano, o feeling humano, ele entra muito importante, entendeu? Assim, por mais que você acelere com a IA, com o robô, etc e tal, o ser humano vai estar ainda na gestão dessa visão, na tomada de decisão. Então, assim, o conhecimento, né, o feeling de negócio que você desenvolveu ao longo de uma carreira, de anos de atuação, ele não vai ser dispersado. Na verdade, ele vai ser potencializado com o uso dos dados, potencializado com o uso de IA, para uma tomada de decisão muito mais assertiva, muito mais resultado. E aí você vai conseguir bater o olho e falar, peraí, isso aqui não está certo, isso aqui está errado, isso aqui não está na linha correta, e está analisando alguma coisa que não está certo, vamos voltar. É que eu sempre falei, não, pessoal, estudo, mostrou que as empresas investiram muito lá no Analytics, no IA, e quando sai o resultado, mas não está certo esse resultado, o que está acontecendo? Os dados não estavam coerentes, então o resultado não é coerente. E aí é a questão que a Andrea falou, letramento, né? Preparar as pessoas para essa interpretação dos dados, não só lá fazer o modelo gráfico, bonito, né? E fazer lá a divulgação. Mas é interpretar esse dado, né? Uma visão de negócio, né? Que é o que a gente também apoia, sabe? Para poder realmente olhar um negócio, um dado e falar, pô, se eu tomar essa decisão, o impacto vai ser aqui, ali, aqui. Né?
Então, esse é o letramento, a preparação que a gente tem que ter para todas essas novas tecnologias, né? O dado, ele traz, né, várias tecnologias embarcadas aí para poder trabalhar com ele, assim como o humanoide, né? Não, a gente precisa ter medo. A gente Mesmo o humanoide vai precisar de uma base de dados. Tem que se preparar. A realidade é essa, né? Você tem que se preparar como empresário, como profissional, como estudante, né? Olhar essas tendências e estar preparado hoje para isso, essas jornadas. Muito legal, eu adorei aqui o bate-papo, foi sensacional. E por uma questão de tempo, né, a gente já tem que encerrar o nosso Vox. Queria abrir aqui para você, André, começando com você, dar seu último palavreado, sua última consideração sobre o que vocês estão fazendo. Como é que a gente pode ajudar, o que você gostaria? À vontade, o microfone é seu. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, a gente estar aqui, ter aberto essa porta, ter tido essa conversa, essa oportunidade de estar aqui com vocês, com a Voxel, que a gente conhece e sempre tem um trabalho incrível, então Obrigado. É muito importante pra gente. E resumindo, o que a gente quer é desenvolver realmente, trazer essas mudanças aqui para o Brasil, para a sociedade, para a cultura. Isso é um propósito. Então, como é que a gente atua nesse propósito? Não só, sabe, aquela parte da consultoria para ganhar dinheiro, mas sim para a gente trazer realmente um resultado para todos, porque é um propósito da RX, é um propósito da gente. Então, fazer esse trabalho está sendo incrível como pessoa também. Parabéns. Ricardo, o microfone é seu. Assim, agradecer, obviamente, pelo espaço, parabenizar por esse espaço que promove, né, toda essa discussão, que é muito rico, né, ter essa diversidade de discussão, de temáticas ao longo das semanas, né, enriquece, né, acho que é isso que a gente tem que sempre buscar, né, enriquecer e estar conectado com esse tipo de tema debatido, né, e a mensagem final, talvez assim, né, precisa ter medo das tendências, né? Você tem que olhar as tendências, né? Talvez ter apoio, com certeza apoio, né? De uma organização, uma consultoria, né? Que te ajude a fazer uma análise dessa tendência e o impacto no seu negócio, no mercado como um todo, né? Mas não ter medo, se preparar agora para esse futuro. O futuro, como a gente sempre fala, né? O futuro já chegou, já está aqui. Então, assim, busque realmente conhecimento, busque parcerias, né, que promovam você para estar preparado para esse futuro, né? E é como falou, né, a RX tem esse propósito, a gente é guiado, a gente fala assim, que a gente é guiado por um propósito transformador, né? Entendi. Nos negócios, nas carreiras, né, na vida. Então é onde a gente conecta com as pessoas e busca realmente fazer com que essa transformação gere resultado. Legal. Queria agradecer aí, André, agradecer o Ricardo. E já eu tô pegando uma carona aqui com a camisa de vocês, né? Hoje vocês falaram um pouco amplo, né, sobre o trabalho de vocês, mas eu tô vendo ali, inovação, mais tecnologia, mais novos skills, igual a resultados exponenciais. A gente pode vir aqui abrir a porta para vocês, conversar um dia só sobre inovação, outro dia só sobre tecnologia, novos skills, isso é importantíssimo. Tá? E depois sobre o que é os resultados aí exponenciais. Mais uma vez agradeço a Andréia, agradeço aí Ricardo e olha, assistam esse episódio. Nós estamos aqui com os embaixadores do SwissX. Desculpe, estamos aqui com os embaixadores do Swiss CXO Fórum da Embaixada Suíça, certo? Da Suíça, representando eles aqui. E assim, fiquem à vontade para nos contactar, né, para saber um pouco mais de detalhes, né? E vamos bater papo sobre os outros temas. Então, vamos lá. A gente adora falar sobre isso. É isso aí. Vamos lá, você participou de mais um Vox Talk, seu bate-papo semanal de negócios e tecnologia. Nossos contatos estarão abaixo. Por favor, não se esqueça de dar um like, ative o nosso sininho e inscreva-se no nosso canal. Até o próximo Vox Talk. Obrigado.